A Defensoria Pública do Estado de Roraima realiza a campanha Meu Pai Tem Nome, uma iniciativa que visa garantir o direito fundamental ao reconhecimento de paternidade e maternidade, seja biológica ou socioafetiva. Começa agora mais uma edição do Entrevistas DPE. Eu sou Lana Francis e vou conversar com Deliane Torres. Ela que é psicóloga da Defensoria. Seja bem-vinda. Obrigada. Então vamos conversar sobre essa ação tão bonita. Já tem uns 3 anos mais ou menos que eu consigo acompanhar essa iniciativa e ver a evolução. Uma ação que eu realmente, umas que eu mais admiro dentro da Defensoria. Explica pra gente o que é, de fato, o Meu Pai Tem Nome. Tá. O Meu Pai Tem Nome, na verdade, é um programa a nível nacional, né? Onde o CONDEG, o Conselho de todas as defensorias do Brasil, se reúnem para, no mês de agosto, a gente falar um pouco mais sobre esse tema do reconhecimento de paternidade. A gente sabe que no Brasil ainda tem muitas pessoas, crianças, adolescentes e até adultos mesmo que não possuem o nome do pai no registro de nascimento. Então, o foco é a gente falar sobre isso, da importância disso e também oportunizar, né, essa grande ação para atender essas demandas, porque assim, é importante a gente falar que é uma ação da Defensoria o ano todo, mas no mês de agosto a gente faz esse mutirão de atendimento com histórias incríveis que aparecem, né, para a gente então realmente garantir esse direito. Até porque, gente, esse ano de 2025, o Dia dos Pais vai ser comemorado em 10 de agosto. E em seguida vem uma semana inteira de programação do Meu Pai Tem Nome promovida pela Defensoria Pública. Diz pra gente como é que vai funcionar essa semana. Perfeito. A gente vai dividir, então, os atendimentos em algumas modalidades, até porque a gente sabe que a demanda é muito alta. Então, no dia 13 de agosto, a gente vai ter o atendimento em todas as comarcas do interior. Então, se você, por exemplo, mora no município de Mucajaí e a sua demanda com a outra pessoa estar lá, você vai procurar a comarca e vai fazer o seu atendimento lá. Se for uma questão de, por exemplo, uma mãe que está aqui com seu filho e a criança não tem o nome do pai no registro e ele mora no Pará. Então, você já vai ser atendido no dia 14 de agosto como uma demanda online. No dia 15 de agosto, o sistema prisional, se o pai ou a mãe, né? Eu falo pai, mas o pai ou a mãe estiver recluso, a gente vai estar atendendo nesse dia, no dia 15 de agosto. Vai ter uma equipe tanto dentro da Câmara de Conciliação, que vai ser onde a gente vai fazer o atendimento presencial ali também, e vai ter uma equipe dentro do sistema, né? Na cadeia pública e na PANC também. Olha só, gente. E tem mais. E no dia 16 de agosto é o dia D de Boa Vista, né? Presencial, onde a gente vai atender todos aqui da capital. Vai ser o fechamento da ação. Para você, como psicóloga, qual a importância de ter o nome do pai? A gente sabe que também tem esse atendimento para as mães. Sim. Mas a gente dá o foco mesmo para a questão do pai, né? Que são os que realmente a gente percebe, tem todo um estudo, que são os mais ausentes, né? Então, qual a importância de ter o nome do pai na certidão de nascimento e, consequentemente, em todos os outros documentos? Perfeito. Para além da garantia do direito, né? Dessa questão de você saber de onde eu vim, né? Quem é o meu pai, quem é a minha mãe, quem a minha árvore genealógica, isso tudo fala sobre a nossa identidade. Então, a gente sabe que o ser humano ele tem uma necessidade de completude, né? Uma necessidade de fechar lacunas. Então, uma pessoa que sabe quem é a mãe, quem sabe quem é o pai, tem aquele nome ali, claro que é simbólico, mas o que representa aquilo é muito grande, é muito forte. Se a gente for perceber, nas edições que já passaram, a gente escuta adultos falando assim, nossa, como eu sofri por não ter o nome do meu pai ali. Eu convivia com ele, às vezes eu estava com ele, mas por algum momento, por alguma questão específica, eles não conseguiram organizar a documentação. Existem várias situações, mas quando eu coloco o documento, quando eu trago isso, né, para o real, isso faz toda a diferença para mim, porque a gente sabe que a figura paterna, independente se é biológico ou não, a gente sabe que faz parte da nossa construção, da nossa identidade.
Então, desde criança, a gente está ansiando para conhecer quem somos, por que estamos aqui, né? Aonde queremos chegar. Então, a figura materna e paterna faz toda a diferença nesse caminho, né? Que nós percorremos ao longo da vida. Então, alguns estudos mostram que a formação da identidade, ela fica fechadinha mais na juventude, né? Quando a pessoa realmente já está na fase mais amadurecida. Mas desde os 2 aninhos ali a gente já consegue perceber que a gente tem... A gente fala com a criança, ela já sabe dizer... Quem é o fulano? Ah, o fulano sou eu. E aponta para ele. E depois ele vai começando a descobrir, na fase da infância, que tem um documento, né, que tem lá o nome da mãe, que tem o nome do pai, e às vezes não tem o nome desse pai. E o que isso traz de significado, né? Então é muito importante que a gente organize isso muito cedo para que realmente algumas questões que podem ser evitadas futuramente sejam evitadas, né? Hoje, graças a Deus, a Defensoria está aí, perto das comunidades, nós estamos cada vez mais nos lançando perto das pessoas, então agora é levando informação e permitindo que elas acessem esse direito também. Perfeito. E todo esse processo começa muito antes, a gente sabe que tem o dia D, que é dia 16 de agosto esse ano, mas vem todo um processo antes, inclusive de parcerias com a prefeitura, uma busca ativa de pessoas que não têm o nome do pai na certidão de nascimento. Fala um pouquinho desse processo, desse antes, porque agora a gente está no início de julho e o dia D é 16 de agosto, então tem mais de um mês aí até a gente chegar no dia D, que é em todo o Brasil, né? Isso. Então, aqui em Boa Vista e em todo o estado de Roraima, como é que está sendo esse antes, essa preparação para o dia D? Pronto, a gente já até se antecipou realmente, porque é um trabalho muito grande, né? E a gente precisa se organizar. Então, semana retrasada, a equipe já esteve nas comarcas, alinhando com os gabinetes. Inclusive, a nossa equipe esteve em conselho tutelares, como o CRAS também, já levando, nós temos um material tanto em mídia como material realmente impresso. Então, a gente já teve esse contato, né? Prévio com algumas instituições. E agora, nessa semana aqui em Boa Vista, a gente já intensificou também, a gente fez parceria com a Secretaria Municipal de Educação, de Saúde. Então, essa semana ainda nós vamos visitar CRAS, Família que Acolhe, a Prefeitura é uma parceira maravilhosa que realmente leva a gente a grupos, né? Grupos familiares realmente da comunidade, onde não sabe às vezes que tem essa possibilidade, que tem esse dia D, que tem alguns benefícios que eu vou falar depois. Então, assim, nós estamos nessa articulação, né? Reuniões com secretarias, visitas técnicas, e a gente já tem um número disponibilizado para a procura dessa... Eu tô com uma dúvida, será que cabe aí no projeto? Então, a gente tem um número já para você tanto tirar dúvidas, como você ser direcionada já para o agendamento, tá bom? Futuramente até a gente vai ter já o nosso link, que vai te levar diretamente para você já ser agendado. Isso se faz necessário porque, além de toda essa preparação com os parceiros, a pessoa também pode buscar por conta própria, fazer o agendamento, ver o que é necessário, se adiantar, se organizar para poder fazer, incluir esse nome na certidão. É isso? É isso. Então, fala pra gente qual é o telefone. Tá. O telefone é 98107-4557. Repete. 98107-4557. Nesse contato, você vai falar com uma pessoa que está organizando também o projeto, ela vai tirar todas as dúvidas. E aí, depois que você faz esse contato, a gente vai solicitar o contato do possível pai ou da possível mãe, né? Se tiver alguma outra situação, nós vamos fazer também esse contato com a outra pessoa. É importante a gente falar isso porque, mas e aí eu não sei, eu não tenho contato telefônico, eu não sei onde mora, a gente fica um pouco limitado. Mas se você tem um contato telefônico desse pai, dessa mãe, a gente já consegue, quanto a equipe, fazer um contato, né? E aí, no caso, verificar qual é a possibilidade para esse projeto, tá bom? Inclusive, eu quero só reforçar que é o DDD 95 para o atendimento aqui no estado de Roraima, mas sabemos que uma vez na internet está no mundo, então saiba que esse é um programa nacional das defensorias, basta você buscar a defensoria do seu estado,
que você vai ser bem acolhido. Aqui em Roraima, é neste contato que você consegue mais informações. Mas tenho certeza que se você buscar a Defensoria do seu estado, você também vai ser bem acolhido. Pois bem, inclusive tem o teste de DNA. Não é isso? Sim, nós temos. A parceria com o TJ vai possibilitar que nesse dia, no caso, ou no dia 13 de agosto na comarca, né, do interior, ou no dia 16 de agosto, se você nunca fez, né, o reconhecimento de paternidade, porque tem uma dúvida, porque tem uma questão e precisou fazer o exame, mas não teve condição de pagar, nesse dia vai ser gratuito, graças a essa parceria com o TJ. Então, é muito importante a gente falar sobre isso, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que às vezes deixam de organizar essa questão do registro realmente porque é um valor, né, um pouquinho mais caro. A gente faz o atendimento anualmente, mas fora do dia D, a gente não consegue fazer o pagamento desse valor. Nesse dia vai ser gratuito. Olha aí, gente. Então, bora ficar atento às datas para realmente buscar e ver o que é necessário no seu caso, porque cada caso é um caso, cada história é uma história, né? Inclusive, a gente reforça, você falou que também faz o reconhecimento materno. Explica pra gente, é o mesmo procedimento? Quando é que surge essa necessidade, né, de fazer o reconhecimento materno? Pronto, a gente sabe que é mais raro de acontecer, não ter ali o nome da mãe, mas já teve algumas situações que realmente, por alguma situação, teve uma pessoa adulta que há muito tempo tinha o documento, mas por uma situação de garimpo na época, perdeu os documentos, enfim, não conseguiu ajustar isso. Então, dentro do projeto Meu Pai Tem Nome, a gente também faz esse tipo de atendimento, são os mesmos documentos, né, tanto de paternidade como de maternidade. E é importante falar também da maternidade socioafetiva, né? Sim! Que é bem importante, tanto a maternidade como a paternidade. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar de alguém que falou assim, aquele não é meu pai biológico, mas ele me criou, ele me educou, é a minha referência paterna. E hoje a justiça reconhece isso como algo extremamente importante. Então, nós também temos a oportunidade de fazer esse reconhecimento de paternidade ou maternidade socioafetiva. Tem algumas questões mais específicas, como, por exemplo, vai precisar de 2 testemunhas que comprovem que esse vínculo realmente existe. Por exemplo, se você tem fotos, né, que comprove que você estava ali nos aniversários, acompanhando, declaração escolar. Então, assim, quanto mais instrumentos você tiver, é importante para realmente, quando fizer o atendimento e for para a homologação, aconteça de forma tranquila. Então, a gente sabe que é tão importante essa questão da figura paterna que, às vezes, realmente, ela transcende a parte do sangue, né? Então, realmente, hoje a justiça reconhece isso e tem muitos casos bonitos que a gente tem vivenciado durante essas edições do Meu Pai Tem Nome. Inclusive, para muita gente isso é novidade, né? Esse reconhecimento socioafetivo. E algumas pessoas expressam um certo medo. Eu vou vou colocar minha filha com o reconhecimento socioafetivo do padrinho, por exemplo, né? O padrinho deu atenção e ele tá falando que gostaria de colocar, um exemplo, né? Sim. Será que eu vou perder o direito da minha filha? Será que nesse momento... Muito pelo contrário, aquela criança tá ganhando o direito, né? Porque a partir do momento que tem lá no registro reconhecimento socioafetivo, aquela criança, aquela pessoa tem todos os direitos de um pai mesmo, do pai de sangue, por exemplo. Sim, é até importante você ter trazido isso, porque é algo que se estabelece para o resto da vida, né? Eu gosto muito de trazer nos exemplos, por exemplo, você separou do pai biológico da criança, ele registrou, tá lá. Aí você encontrou um outro companheiro, a criança bem novinha, e aí ela começa a chamar esse companheiro já de pai. Então a gente tem que tomar também muito cuidado com essas questões, porque vai ter um atendimento de mediação nesse dia, para entender também que essa questão do socioafetivo se constrói ao longo da vida, né? Então, de repente, não dá mais certo esse relacionamento com esse novo companheiro, e depois que faz o reconhecimento, ele, eu não quero mais que o nome fique lá no registro da criança. Isso é possível? Não.
né? Porque é algo que é para a vida inteira. Por isso que dentro do atendimento que a gente vai fazer com cada pessoa ali no dia D ou lá no interior, a gente vai refletir com eles essas questões, porque inclusive no atendimento a pessoa pode pensar, não, acho que vamos esperar mais um pouquinho, vamos esperar a criança crescer mais um pouco, a gente criar mais laços, mais afinidades, porque realmente isso pode gerar alegria, mas também pode gerar sofrimento se tiver essas questões que vão transcendendo a isso, né? Perfeito, gente. E tem esse dia D, né? Mas a campanha segue o ano todo. Se você sentir a necessidade de ter esse acompanhamento no decorrer do ano, também pode. Sim. Como eu falei no início, né? É uma ação que você pode buscar a defensoria em qualquer tempo, para ajustar, e é importante que faça isso, né? Porque às vezes a pessoa vai deixando para depois, e a gente sabe, por exemplo, quando é criança tem menos documentos. Aí vai para adolescência, você já vai começando a ter outros documentos. Então, quando você mexe na certidão, você vai ter que depois alterar toda a sua documentação. Então, por que não fazer isso agora, né? Enquanto é criança, no caso. Mas lógico que se você for adulto, você também pode fazer parte do projeto. A gente sabe que também é muito importante para alguns adultos aí que não construíram, não conseguiram fazer ao longo do tempo, mas que pode fazer hoje. No ano passado, eu lembro, eu estava lá no dia D, ano passado, e eu lembro de uma história bem interessante, que era uma moça que sabia que o pai dela era o pai dela desde criança. Uhum. Só que ela nasceu em outro estado, eles eram de outro estado. Quando ela era bem nenenzinha ainda, a mãe dela se separou e veio morar em Roraima. E acabou que ficou sem o nome dele na certidão dela. Então, mas ela sempre teve esse contato com ele a vida toda. E no dia D, ano passado, ele veio especificamente para poder colocar o nome dele, ela já adulto e tudo. Uhum. Então foi um momento bem bonito, emocionante para os dois, foi bem legal mesmo de acompanhar. Foi um presente, né? E é tão interessante que bom que ele conseguiu esse deslocamento, mas a gente também consegue fazer o atendimento para quem não consegue esse deslocamento, né? Está em outro estado, a gente já fez até atendimento que a pessoa estava em outro país, né? E a gente conseguiu fazer. É importante também a gente falar que a gente só consegue atender registros brasileiros. Por exemplo, a criança, ela tem pais venezuelanos, mas ela nasceu no Brasil, dá para fazer. Agora, se o registro dela for da Venezuela, a gente já não consegue, porque não tem como fazer alteração em cartório. Então, é bem importante a gente trazer isso também. Perfeito. Você falou de benefícios, que a gente ia falar depois, né? Uhum. Lista pra gente, então. Tá. Na verdade, o principal dele é a coleta de DNA gratuita, né? Que a gente vai poder realizar nesses dias. E também a oportunidade de participar de um atendimento de mediação, porque assim, não é só a questão de coleta de documentos, vai ter um atendimento no dia, você vai contar a sua história, né? Vai ter toda uma equipe que vai estar ali lhe ouvindo para depois fazer o restante dos procedimentos jurídicos. E também é importante falar do reconhecimento pós-morte, né? Por exemplo, o pai falecido, a mãe falecida, mas tem os irmãos que comprovam esse vínculo, que dá para fazer o exame de DNA, vai poder fazer também no dia. E com relação às parcerias que vamos ter, nós estamos organizando para ter um ambiente para as crianças, né? Porque a gente sabe que quando a gente abre esses espaços, tem muitas crianças, então a gente está trabalhando, por exemplo, em parceria com Pirilampos, para fazer um espaço bem divertido ali, para você ficar tranquilo também enquanto resolve alguma situação. Perfeito, gente. Então, a gente vê realmente que é uma data bem especial. Agora, fugindo um pouquinho desse assunto principal, eu gostaria de aproveitar a oportunidade que você está aqui para explicar para a população que a Defensoria Pública existe, vamos dizer, setores, né? Uhum. É dividida, é um trabalho que no final se junta e sempre traz bons resultados. Então, eu gostaria de explicar que você é psicóloga da Defensoria, porém do Centro de Atendimento Multidisciplinar, o CAM. Explica pra gente o que é o CAM, como é que ele se organiza, acaba atendendo as comarcas.
Como é que é? Explica pra gente. Pronto. O Centro de Atendimento Multidisciplinar, ele é muito recente, né? Nós conseguimos implementar em 2017, o primeiro concurso público que teve para servidores, então entrou psicólogos, assistentes sociais, e em 2017, então, nós temos a nossa resolução que nos constitui enquanto centro. Nós temos vários eixos de trabalho, né? Nós atendemos demanda do gabinete, por exemplo, se você procura um defensor público e ele faz o primeiro atendimento e ele percebe que você também tem uma demanda emocional ou de saúde mental, ou uma demanda que de repente você não está conseguindo acessar um benefício social, então eles encaminham para a gente através do SOLAR, que é o nosso sistema de atendimento ao público. E aí, então, nós nos organizamos internamente, nossa equipe é formada por uma psicóloga e 2 assistentes sociais e estagiários de psicologia, e a gente vai atendendo essas demandas. Fora esse atendimento de gabinete, de sala, digamos assim, a gente também trabalha no eixo de educação em direitos. E eu, particularmente, sou muito apaixonada por essa área, é uma área muito dinâmica, onde a gente acessa as pessoas, a gente fala sobre assuntos importantes, e dentro dessa educação em direitos a gente tem um projeto, que acredito que é um dos conhecidos, que é o Descomplica, onde a gente trabalha com adolescentes acerca de vários temas, né, importantes para eles, que vai refletir ao longo da sua vida, né, a questão, sempre buscando trazer a importância da cultura de paz dentro das escolas. E também nós estamos pensando já para o futuro de trazer uma oficina de parentalidade, nós estamos estruturando, porque a gente sabe lá no nosso centro, a gente recebe muita demanda de família, né, questões de guarda, dificuldade de organizar a rotina do filho, ou possível alienação parental, trazem muito esses temas, né? Que a gente vai atendendo e vai percebendo que de repente é uma falta de comunicação, uma falta de ajuste ou até uma dificuldade na resolução do divórcio em si, que eles não conseguiram conversar muito bem e aí acaba trazendo isso para as crianças e para os adolescentes. Então a oficina vai atender essa demanda lá dentro do prédio da Câmara de Conciliação. Futuramente, quando tiver implementada, eu venho falar sobre isso. Mas, assim, dentro do eixo de educação e direitos, a gente tem essa possibilidade de fazer visitas, de realmente estar na comunidade, né? Então, é uma das formas também do nosso trabalho. Para além disso, quando existe alguma demanda, uma busca espontânea, a gente também faz o atendimento e orientação, né? Orientação e encaminhamento para a rede pública, né? Porque tanto a psicologia, por exemplo, não é um atendimento clínico que a gente oferta dentro da defensoria. Estou precisando de um atendimento psicoterápico, clínico, eu vou na defensoria pública. Não é esse o foco, né? Mas a gente faz a escuta, o acolhimento e o encaminhamento necessário para qual setor, no caso, for destinado. A educação em direito realmente é um trabalho muito bonito. Inclusive, eu já acompanhei vocês várias vezes no programa Descomplica, né? No programa Descomplica. E muito se fala sobre essa questão da cultura de paz. Eu gostaria que você reforçasse pra gente o que de fato é essa cultura de paz e como é que vocês levam isso para as crianças, porque vocês vão passando de escola em escola, né? Isso. E ensinando. Então, como é que é esse processo? Até teatro tem dinâmica. É um momento bem especial para esses adolescentes. É verdade. E pra gente também, né? Porque quando a gente conhece aquelas pessoas ali, nós somos alguém novo para eles e eles também são alguém novo pra gente. E o que a gente percebe? Uma necessidade que esses alunos têm de ser ouvido, né? De falar, oportunidade de espaço, de circular de falar sobre suas questões, falar sobre suas emoções. Então, no primeiro dia, eles ficam totalmente arredios. Quem são essas pessoas, né? Vai ser palestra e a gente tem a preocupação de não levar o formato de palestra, mas de uma oficina. Então, a gente leva atividades práticas como teatro, exposição através dos slides. A gente traz mini-grupos, que é fantástico, porque nos mini-grupos, que são grupos menores, no caso, eles conseguem conversar, eles conseguem falar. Alguns não querem no primeiro dia falar no microfone, no terceiro dia tá fazendo show. Então, assim, é um programa muito rico e sempre buscando essa cultura de paz, porque eu sempre gosto muito de refletir com eles que a escola não é para ser um espaço de sofrimento. E a gente sabe que para muitos
né? Uma temática que surge assim gritante é o próprio bullying, né? Que em todas as escolas surge esse tema. E a gente sabe que cada escola tem sua peculiaridade, né? Tem escola central, escola periférica, mas em todas surge muito essa temática. E é uma temática que a gente tem trabalhado muito através de teatro e através da fala, né? Vamos lá, vamos conversar sobre isso. E eles ficam, assim, muito envolvidos nas atividades. Isso é fantástico. Você ouvir no terceiro dia, porque são 3 dias de encontro, que esse programa mexeu comigo, esse programa me ajudou em tal situação na minha vida, eu tô levando para casa, eu acho que esse é o maior ganho que nós temos, realmente. E é claro, é uma amostra pequena, a gente trabalha com 30 alunos de uma escola, mas a ideia é frutifiquem, né? Multipliquem o conhecimento. E a partir daquele grupo, juntamente com a equipe gestora da escola, que eles possam passar esse conhecimento e pensar em novas ideias a partir disso, né? Porque essa promoção da cultura de paz é dia após dia, não é uma coisa que uma oficina vai mudar tudo, né? Mas é fantástico a gente ver o florescer e o desabrochar desses meninos durante os 3 dias. A gente reforça que o planejamento e o cronograma é feito bem antes, né? Podemos dizer que em dezembro já vamos saber quais escolas no ano seguinte vai passar o Descomplica, seria isso? Isso, muito obrigada, até porque a gente tem a parceria com a Secretaria de Educação do Estado, através do setor da DIPS, que é o Departamento Psicossocial, na pessoa da Nazaré. A gente sempre faz essa reunião com ela e, no caso, eles escolhem, olha, vai ser essas escolas aqui nesse ano. A gente, primeiramente, dá as datas, conforme também o calendário da Defensoria, e eles vão encaixando as escolas. Então, recentemente até, a gente está conseguindo levar uma psicóloga da DIPS para estar junto, né? Porque é a psicóloga de referência do território da escola. Eu achei muito fantástico, na última vez foi a Gabi, e eles ficaram, assim, muito conectados, porque é a psicóloga de referência deles, né? Então, ela estava lá junto. Então, essa parceria tem dado muito certo, e a gente sempre senta no início do ano para organizar as escolas e para falar com a equipe gestora do que vai acontecer, para que eles já estejam mais alinhados. Como vai ser essa seleção de alunos, por exemplo? É um ponto muito importante. Que não seja somente os líderes da sala, mas sejam aquelas pessoas que influenciam. Seja para o lado positivo ou não, mas que influenciem, porque elas vão sair com aquele conhecimento e vão reproduzir de alguma forma. Então, é importante isso. Entendi, perfeito. Olha só quanta coisa legal, bacana que realmente o Centro de Atendimento Multidisciplinar da Defensoria Pública promove. Pois bem, vamos voltar a falar do Meu Pai Tem Nome, que inclusive ano passado ganhou uma premiação na área da comunicação. Aí eu já vou puxar aqui a sardinha para a área da comunicação. Ganhou em 3º lugar um prêmio nacional. Então, falando do Meu Pai Tem Nome, no caso de 2023. Isso. Contando histórias, e também foi um momento bem especial. Porque levar esse conhecimento para as pessoas também é uma responsabilidade muito grande, né? Que elas saibam que isso está acontecendo, entendam como é que funciona e realmente a importância de ter o nome do pai ali na certidão. Então, a gente ressalta esse momento aqui e reforça, por favor, já caminhando ali para o finalzinho da nossa entrevista, diante de tantos assuntos que a gente conversou, algo mais que você gostaria de ressaltar? Bom, na verdade eu gostaria de confirmar esse número, que é um número importante para você tirar dúvidas e já começar realmente a procurar para a gente já agendar e organizar todo o seu atendimento, tá bom? Eu vou falar novamente. Por favor. 95 98107 4557. 98107 4557. Brevemente você vai poder estar entrando no site da Defensoria e também já verificando o link de acesso e tirando suas dúvidas também. Estamos aguardando você. Perfeito! Muito obrigada mais uma vez pela entrevista e seja sempre bem-vinda. Obrigada a você. Eu conversei com Deliane Torres, ela que é psicóloga da Defensoria do Centro de Atendimento Multidisciplinar, o CAM. Hoje nós conversamos sobre o programa Meu Pai Tem Nome, que terá como dia D o dia 16 de agosto na capital.
Agora, se você é do interior do estado de Roraima, será no dia 13 de agosto e também tem mais programação por aí. Para ficar mais informado sobre o assunto, é só nos acompanhar nas redes sociais. Se você chegou até aqui, é porque você gosta de escutar assuntos de interesse público. Então nos acompanhe pelo YouTube, Deezer ou Spotify, na sua plataforma favorita. Seja sempre bem-vinda, seja sempre bem-vindo. Eu sou Lana Francis e até a próxima. Tchau, tchau!